Nós vamos começar intitulando o nosso encontro e a nossa conversa, o nosso diálogo, para quem não viu ainda, que é o papel das crises em nossas vidas. E começaríamos, é claro, definindo o que seria crises, não é? Crise, que é um episódio desgastante, complicado, situação de tensão, disputa e conflito. Basicamente, é o que nós estamos vivendo atualmente. Estamos percebendo na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida agora, todo esse conflito, esse desgaste, essa complicação, essa tensão. E como nós vamos começar com um poema, na verdade, dos autores, os nossos principais escritores. O que é que os grandes escritores diriam dessa crise? Nós elencamos alguns, e é bem interessante que é dentro da obra deles. O que é que eles falam sobre isso? Vamos começar por Drummond. Carlos Drummond de Andrade, ele diria: e agora, José? Olavo Bilac: o medo é o pai da crença. Monteiro Lobato: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Manuel Bandeira: vou-me embora para Passárgada. Rubem Alves diria: ostra feliz não faz pérolas. Machado de Assis, um dos maiores escritores da nossa literatura brasileira, diria: divindade não destrói sonhos, captura. Somos nós que não fazemos acontecer. Que é uma verdade. E vamos estudar agora, um por um, começando de Luiz Fernando Veríssimo, que coloca: o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. Por que nós vamos estudar essa frase de Luiz Fernando Veríssimo? Porque o que fizemos com o nosso planeta, o que fizemos com o que derramamos para ele, ele está devolvendo. Através não só dos nossos pensamentos, mas das nossas palavras e principalmente das nossas ações, não é? As nossas ações são resultados do que nós estamos vivendo aqui agora, que estávamos fazendo com o nosso planeta, Deus Todo-Poderoso, e que a gente não sabe o porquê. E sim, lá em Clarice Lispector ela vai falar sobre isso, lá embaixo eu vou comentar sobre isso. Então, é o reflexo do que plantamos. Nós estamos recebendo tudo em troca, não é? José de Alencar, o que diria? O amor, porém, é contagioso. Estamos vendo isso também, depois do caos, depois da tempestade, depois de tudo isso que está acontecendo, não é? Nós estamos vendo a solidariedade em ação. Estamos presenciando pessoas ajudando umas às outras. Vinícius de Moraes diria: de tudo o meu amor serei atento. Guimarães Rosa diria: viver é um rasgar-se e remendar-se. Estamos fazendo isso quando nos voltamos para nós mesmos. Essa avaliação profunda, né? Que nós estamos nos rasgando, mas nós vamos nos remendar e fazer um remendo muito melhor, né? Porque nós estamos nos depurando. Euclides da Cunha diria: viver é adaptar-se, né? E nós estamos nos adaptando a um novo movimento, a uma nova busca de viver, uma nova forma de viver. Nós estamos experimentando tudo, não é? Essa reclusão, ficar em casa, ficar junto, não é?
com os nossos, nessa aprendizagem. Nós estamos nos adaptando uns aos outros. Então, viver é adaptar-se. Euclides da Cunha falou muito bem. E Clarice Lispector, o que diria? Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Nós não precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos viver. Tudo isso que estamos vivendo, nós precisamos entender o amor de Deus conosco. Não estamos vivendo é um castigo, muito pelo contrário. Ele tem os seus motivos, e os motivos estão na nossa vista. Por exemplo, quando a gente se volta para nós mesmos, a gente começa a entender o amor dele, que é maior do que a gente imagina. Porque na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema de todas as coisas, causa primeiro do universo. Então, como a inteligência dele é acima da nossa, e ele sabe de tudo. Foi necessário ele colocar esse freio para que a gente entendesse qual é o motivo de estarmos em casa. Não só para voltar-se para dentro de si, no lado psicológico que vamos abordar lá na frente, como também voltar para se fechar e não agredir o nosso planeta mais. Uma das coisas que me deixou muito emocionada foi quando eu vi Veneza, né? Que um dos meus sonhos era visitar Veneza, né? E quando eu vi Veneza, com os peixes na água límpida agora, as tartarugas, águas marinhas nadando naquele lago que até então não era visto, é emocionante. Eu fiquei muito emocionada. Então, nós estamos nos adaptando a uma nova realidade. E entendendo, como diz Clarice Lispector, viver ultrapassa o entendimento. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Cecília Meirelles colocou: o vento é o mesmo, mas a resposta é diferente em cada folha. É como se cada um fosse essa folha. Cada pessoa vai ter uma reação de acordo com o seu entendimento espiritual, com o seu nível espiritual. Cada pessoa vai compreender por que está passando por isso dentro do seu entendimento, que é diferente para cada ser humano. Mas o vento é o mesmo, Deus é o mesmo, mas cada folha vai entender de uma maneira, não é? E para fechar, Cora Coralina, que não podia ser diferente. Cora Coralina diz: fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Olha que frase linda de Cora Coralina, né? Esse espírito grandioso que eu tive a oportunidade de ir no Centro Espírita Cora Coralina, lá em Uberaba, quando fui visitar Chico Xavier. E ela disse essa frase maravilhosa, que escalou a montanha da vida, removendo as pedras, que são os obstáculos, as dificuldades, né? Como coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que os obstáculos são os preconceitos de rotina, não é? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso fanatismo. Então, essas são as pedras que precisamos retirar de nós mesmos. E plantar flores no nosso caminho. É esse o nosso desejo, né? Plantar. Porque os que eles diriam era isso, né? Os grandes escritores diriam dessa crise. Foram essas frases que a gente colocou, né? Muito bem contextualizadas. Nós vamos agora perguntar a nós mesmos quem eu quero ser depois da crise. Basicamente tem 3 zonas, né? Eu vi essa mensagem e copiei e colei, porque achei dentro do que a gente vai conversar hoje à tarde, do que nós estamos, né, vivendo esse momento. A primeira zona é a zona do medo, né? Temos 3 zonas.
3 áreas. A primeira é a do medo, onde eu estoco comida em casa e medicamentos de que não preciso. Eu reclamo com frequência. Eu fico bravo com facilidade. Eu espalho emoções relacionadas a medo e raiva. Essa é a primeira zona, a zona do medo. Que eu começo a reclamar, até de Deus muitas vezes, porque isso vai acontecer com a gente, porque Deus permite uma epidemia dessa, em larga escala. E aí, diante do meu egoísmo, do meu orgulho, eu começo a estocar as comidas, medicamentos. Eu nunca vi as farmácias tão cheias, e às vezes você não precisa de nenhum medicamento daquele, né? Nem você, nem eu. E a gente vai lá e compra com medo de adoecer. Fica bravo com facilidades, porque você está reclusa com as pessoas da sua família. E aí você começa a discutir com mais frequência, porque são pessoas diferentes. E aí a personalidade surge, e você começa a discutir, eu espalho emoções relacionadas a medo e raiva, e começa a espalhar, quantas pessoas passam mensagens negativas. Então é do medo, né, para que você não saia. Nos grupos da família, das famílias, eles colocam, né, as estatísticas, colocam informações da epidemia, começa a colocar essas coisas, imagina só. Então essa é a primeira zona, a zona do medo. Você fica assim, lá, morrendo de medo e praticando determinadas coisas que não devem ser praticadas. Negativas, diríamos. A segunda zona é a zona do aprendizado, né? Do aprendizado. Eu começo a entender o que não posso controlar. Eu entendo que todos estamos tentando fazer nosso melhor. Eu reconheço minhas emoções. Eu tenho consciência da situação e penso como vou agir a respeito. Eu paro de consumir compulsivamente o que faz mal, sejam comida ou notícias. Quando você sai da zona do medo, logo em seguida é do aprendizado. Porque os dias vão passando e aí a gente vai se acostumando, a gente vai entendendo o que está acontecendo conosco, nós vamos compreendendo e reagindo de forma positiva, né? O que está acontecendo conosco. Eu começo a entender que eu não posso controlar, porque quem controla tudo isso é um ser maior. Eu entendo que estamos fazendo o nosso melhor. Então a gente começa a entender também as nossas emoções, que começa a não brigar mais, entender que se discutir dentro de casa é muito pior. Então eu começo dentro dessa nova vida, adaptar-me, entendendo as minhas emoções, controlando-as, buscando não agredir, entendendo que eu não devo passar más notícias para ninguém, que eu não devo comer compulsivamente, e sim começar dentro de casa mesmo, procurar fazer uma atividade física, se alimentar de forma natural, saudável. Então, a segunda zona é do aprendizado. E esse aprendizado são todos os dias. Todos os dias a gente começa a se autoavaliar. Que tipo de sentimento eu estou tendo, que emoção eu estou tendo, o que eu estou sentindo, não é? O que é que eu devo fazer e falar para o outro, o que é que eu devo fazer e principalmente o que é que eu devo não fazer. E a última zona, a mais interessante para nós, né, que nós buscamos entender isso numa amplitude maior, é a zona de crescimento. Porque em crise, né, tem a palavra cres, também cimento, né? Crescimento. Só muda o i, já começa o resto da palavra, né? O sufixo mento. Então a zona de crescimento. Chega a crise, chega a dificuldade, chega
as coisas bem difíceis, aí o que é que acontece? Eu penso nos outros e como posso ajudá-los. Aí sim é um movimento de agir. Começo a fazer acontecer. Eu vivo o presente. Então o que nós temos atualmente? O presente. Nós temos isso. A cada dia, como é que eu vou acordar? E uma sugestão bem importante desse eu vivo o presente, eu diria que a melhor forma da gente começar, de acordo com os ensinamentos do mestre, orando, fazendo as nossas orações. Logo em seguida podíamos fazer a nossa meditação, fazer a nossa alimentação mais saudável, fazer uma atividade física. Então, viver o presente, as atividades domésticas, não é? Eu tenho uma amiga chamada Samara Donato, que ela é muito bacana, que eu estou falando dela porque ela está aí na Yoga das Emoções. E ela está mostrando o vídeo da casa dela, fazendo atividades na cozinha, mostrando a realidade dela, né, a vida dela, deixando que as pessoas percebessem o que ela estava fazendo no presente. Então, o presente convida-nos a viver da melhor maneira possível, da maneira que a gente possa, né, viver em paz com os que estão dentro de casa, da melhor maneira possível. Eu procuro maneira de me adaptar às mudanças. Você vai tendo e usando a criatividade, é uma coisa grande isso. A gente começa a criar, a usar da criatividade para se transformar, para melhorar, né? Arranjar um novo jeito de fazer as coisas diferentes, a varrer a casa como nunca varreu, aconteceu isso comigo, né? Ter solenidade. E aqui cabe uma historinha, né, acerca da solenidade, porque a solenidade, até nas pequenas coisas, ela pode ser utilizada. Certa feita, eu morava com Ivone Santos, que muitas das pessoas que estão me ouvindo conhecem, né, os amigos mais íntimos, e ela mandou eu enxugar os pratos. Chegando lá, eu fui enxugar os pratos, mas daquela maneira que vocês conhecem, né, sem solenidade. Foi quando eu aprendi sobre isso. Aí ela disse: Cristina, me dê de volta o pano de prato. E aí eu dei o pano de prato. E ela começou a enxugar tudo novamente. E quando ela me devolveu o prato, eu disse: e aí, como é que você avalia o prato que eu enxuguei e o seu? Certo, Ivone, o da senhora está muito mais enxuto, muito mais arrumado. Que coisa perfeita que a senhora fez. Não é? Ela disse: é porque, Cristina, tudo que nós formos fazer, que façamos com solenidade. Então hoje nós estamos varrendo a casa, né, arrumando a casa com solenidade, levantando os móveis, sentindo, né, a casa perto de mim, né, e eu cuidando dela. Eu disponibilizo meus talentos para quem precisa. Ontem eu estava vendo uma reportagem de Valdo Pereira Franco e ele estava colocando isso, não, para que a gente não se omita em ajudar. Se você puder ser útil em algum ponto, em algum momento, vá lá e ajude alguém, que é muito importante isso. Ele disse: não tenha medo, use a máscara, se disponibilize em ajudar, faça o bem que você encontrar, seja útil, não é? E isso a gente vai fazendo, usando os nossos talentos em prol das outras pessoas. Eu pratico o silêncio, a paciência. Meu Deus, como nos convida, né, esse crescimento, a ter paciência dentro de casa, a ficar realmente em casa, a silenciar muitas vezes através da meditação, que depois da oração, a meditação, que tem até para quem gosta de meditação, tem de Valdo Pereira Franco, com Joana de Ângeles, uma meditação de 30 minutos que eu escuto todos os dias. E é maravilhoso, você fica mais leve, mais zen, mais preparada para ajudar as pessoas.
que está dentro da sua casa, principalmente. E ajudar você mesmo, que você por dentro vai crescendo, vai tendo paciência, tolerância, né? Eu espalho esperança e mantenho um estado emocional feliz. Isso é para cada um cuidar de si. E nessa zona de crescimento é o convite que a doutrina faz para que a gente fique nessa zona, que a gente cresça nesse momento, né? Porque apesar da crise, mesmo vacilando em algum momento, terminamos numa entrega plena a Deus, plena, como autor principal de nossa existência. Ele é o autor principal de nossa existência. Tudo isso que nós estamos passando é para o nosso crescimento mesmo. E sair da superficialidade para entrar na profundidade. E essa entrega plena a Deus, né? Que Ele é o meu Criador. Ele é tudo. Ele fez com que eu estivesse aqui nesse momento, conversando com vocês, abrindo o nosso coração, fazendo com que a gente entenda o que nós estamos fazendo aqui. E apesar dessa crise, essa entrega a Deus é fundamental, porque Ele é o principal dono da nossa existência. Nós vamos pegar agora um exemplo de Jesus, né? O simbolismo do deserto de Jesus, que é aquele famoso 40 dias que Jesus foi para o deserto, né? E o que é que significa esse deserto, essa dificuldade? Esse deserto nessa busca interior, nessa voltar-se para si, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Ficar consigo e aquela natureza, aquele deserto. Ensinou claramente que a vida é assim, de repente, mudanças inesperadas e violentas nos convidam ao testemunho tanto nos bons como nos momentos difíceis, esse que nós estamos passando, não é? Esse testemunho, e principalmente nós espíritas, nós cristãos, para quem está me ouvindo aqui que é de outra doutrina, cristãos, é o nosso testemunho de fé, de resignação. Precisamos estarmos por inteiro, não é, nos braços do Cristo, que se Ele passou por isso, não é, ele nem precisava tanto, né? Mas que Ele foi para o deserto para ficar uníssono com o divino e bem preparado para o que Ele veio fazer, tendo a consciência da sua missão, como se Ele fosse alimentar, né? Que o que Ele ia passar, Ele já estava preparado. Na dor, na dificuldade, mas também nas alegrias, nos momentos bons. Então o simbolismo de Jesus para o deserto é muito significativo, que nos ensina, né, como fazer. E o que significa então esse tempo de reclusão, né? Podemos fazer uma leitura da ida de Jesus ao deserto. Assim como se deu com vários manifestantes de Deus, como um período de reclusão, um momento de recolhimento necessário antes de iniciar uma missão, uma grande missão, como já falamos. Esse reclusão é abastecer-se, esse momento de refazimento. O que é que eu estou fazendo durante o dia, durante os momentos, né, que eu estou em casa comigo mesma? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas ações, minhas atitudes? É desespero? Tudo isso faz com que a gente entre em profunda reflexão. E quando voltarmos, estaremos em contato com as pessoas e desejamos do fundo do nosso coração sermos melhores. Sermos melhores, de verdade. Não nos vinculando a coisas pequenas, aquelas coisas mesquinhas, que aparentemente não tem valor. Então a missão dele foi, ele se reabasteceu, se encheu do Espírito Santo, que ele já era preparado para isso, apenas foi entrar mais em sintonia, né, e viver em eterna simbiose com Deus,
para enfrentar o dia a dia, voltar a ficar com Deus, né? Para enfrentar a sua missão, que Ele veio nos ensinar, que foi o puro amor todos os dias. Cada dia que Jesus esteve aqui na terra, Ele agiu em prol do outro, fazendo bem às pessoas, se dedicando às pessoas, amando as pessoas, indiscriminadamente. Então, a gente pode concluir essa ida dele, né? Qual é a coisa mais importante, então? É que com Jesus, ao enfrentar a experiência do deserto, entra o homem de Nazaré e sai o Cristo, o título de um iluminado. E aí, depois desses 40 dias, 40 noites no deserto, né? Nessa de profunda introspecção, de profunda, né, interiorização com Deus, ele sai todo iluminado e preparado para viver o que ele veio nos ensinar. Olha que coisa maravilhosa. Ele veio pronto para dizer e para fazer e acontecer, não é? Que coisa maravilhosa. Nós acreditamos que agora, mais do que nunca, quantas pessoas estão mais apegadas a Deus, mais vendo o lado espiritual, mais tendo uma atitude diferente, mais voltada para a espiritualidade, né? Essa crise é o despertar, né? O despertar. Nós estávamos agredindo a tudo e a todos, estávamos agredindo os de casa, estávamos agredindo a nossa sociedade no trabalho, na igreja, nós estávamos agredindo a natureza. E aqui cabe um exemplo, né? Quando eu fico em casa, a Aline diz assim, lembra de aguar as plantas, porque senão é deixar elas morrer, não deixa elas morrer. Essa foi a deixa, né? Não deixa elas morrerem. Então nós estávamos deixando o nosso planeta morrer. E agora ele está tendo vida, até a camada de ozônio é outra, até a respiração nossa é outra, o ar está diferente, a vida da gente está diferente, a maneira da gente pensar está diferente. Nós somos outras pessoas, temos que ser, porque não é que a gente vai se transformar de uma hora para outra e quando a gente voltar vai ser um santo, uma santa. Isso não existe, a natureza não dá salto. Mas como nós estamos nos voltando para nós mesmos, perguntando como estamos, buscando esse autoconhecimento, essa autopercepção, né? Avaliando, observando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eu estou errando aqui, eu estou errando ali, eu quero acertar aqui e acolá. Quando a gente voltar, realmente a gente quer voltar melhor. Todos nós melhores. Todos nós melhores. Então, depois disso tudo aconteceu, o que é que a gente vai, depois desse encontro com Deus, desse encontro com Jesus, desse encontro conosco mesmo, nesse nosso lado espiritual, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter mais sentido de vida. Nós vamos valorizar, sim, uma cena simples de estar sentado no banco da praça, tomando um sorvete com o seu neto. Nós vamos valorizar muito mais cada momento que a gente respira, cada momento, o direito de ir e vir, de estar livre, não é? Dar um sentido da vida mais real, saboreando cada instante de nossas vidas, saboreando o que nós estamos fazendo. Olha que coisa extraordinária. Nós vamos sair com mais fé, porque para nós passarmos por essa tribulação, por essa tempestade, nós temos que ter muita fé. A fé, aquela fé robusta, racional, né? Aquela fé que Deus está conosco a todo tempo, que nós estamos no braço dele, que tudo que está acontecendo é para o nosso bem, porque não existe o mal, é para o nosso bem. Nós vamos sair com mais compreensão,
Eu acho que nós estamos fazendo o Evangelho todo dia, né? Em casa e via online, né? Fazendo. E quando a gente percebe a grandeza de cada página que a gente lê do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente faz até esse tipo de comentário. Estava aqui e muitas vezes a gente não via esse detalhe, né? Hoje nós estamos lendo o Evangelho com mais profundidade, bebendo da fonte, recebendo o recado que o Evangelho da noite nos alimenta, não é? Vamos sair com mais amor, muito mais amor. Nós seremos pessoas mais amorosas, pessoas trabalhando no escondido, né, fazendo bem às pessoas, com mais doação, dar de si ao outro, doando-se, se entregando, com mais doação. E hoje a gente vê donos de restaurantes que têm muito dinheiro no país, abrem, né, seus restaurantes para doarem alimentação para aquelas pessoas mais necessitadas. Doação. Sairemos com mais alegria, muito mais alegria, muito mais contentamento pela vida. Vamos ser pessoas alegres, distribuindo abraços, beijos, fraternidade, amorosidade. Sairemos com muita alegria. Vamos tomar um banho de mar, que é isso que eu desejo, né? Com alegria, com contentamento, com mais satisfação, com mais contentamento pela vida. Mas o último item ainda chega para o final, com muito mais responsabilidade. Com muito mais responsabilidade. Nós somos responsáveis para sermos esse agente de transformação, de melhoramento, de crescimento, de doação, de bondade, porque é isso que Deus espera de nós, né? Muita responsabilidade. Nós que abraçamos o cristianismo, que sejamos verdadeiros cristãos. A cada dia, alijando de nossas almas os nossos defeitos, as nossas dificuldades, pedindo auxílio quando for necessário, fazendo com que a gente se transforme a cada momento. Precisamos sentir isso, ver isso. E eu peguei para encerrar esse primeiro momento, né, uma frase de Joana de Ângeles, do livro Triunfo Pessoal, na página 96, que ela fala de Deus com muita poesia. Não é desconhecido para as pessoas que frequentam Amigos da Paz o quanto eu sou fã de carteirinha de Joana de Ângeles, esse espírito, não é, elevadíssimo, que fez parte da codificação, que a gente sabe por trás dos bastidores, né? Que Joana de Ângeles é amorosa. Quando eu vi o filme de Divaldo, eu vi o quanto ela cuidava da missão de Divaldo. E eles dois juntos realizaram o que vieram fazer aqui na Terra. E nós estamos nos braços de Deus, nós estamos entregues a Ele. Nós estamos na certeza de que melhores dias virão. Então, ela diz assim: Deus, há um sol transcendente, que é o arquétipo primacial, a divindade, que se irradia como fonte de vida, de calor, de energia. Eixo central do universo e gerador do cosmos, que atrai na sua direção todas as expressões que o manifestam na criação. A vida, portanto,
desenvolve-se no rumo desse fulcro, que é a casualidade absoluta, da qual ninguém ou coisa alguma se pode evadir. Nós somos dele, fomos criados por ele, e só ele comanda tudo. E Joana termina assim: se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Então, coloque todas as suas ansiedades. Vamos sair daquela zona de medo. Vamos para de aprendizado, de crescimento. E tendo a certeza que nós estamos sob a égide divina, né? Deus cuida da gente. Deus nos quer bem, nos fortalece, nos ampara. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Gratidão.